Queridos amigos, que alegria retornar nesse programa tão agradável que eu e o André Luiz gravamos pela nossa querida TV A Caminho da Luz, que é o programa Estudando as Obras de André Luiz. Nós estamos estudando exatamente o capítulo 6º. O capítulo 6º deu 2 programas. Esse é o 2º programa. Estamos estudando a história de Cândida. Cândida, uma mulher muito simples, digna, teve um casamento com uma idade muito jovem, teve 3 filhos, 2 homens e uma filha. Os 2 homens, voltados para o materialismo, quando teve idade, saíram de casa e nunca mais vieram visitar a mãe. Julieta, uma jovem que contava com 20 anos de idade, estava com a mãe. A mãe ensinou Julieta a costurar e Julieta passou a ser uma bela costureira. Num determinado momento, o caso da mãe, Cândida, se agravava a cada dia. Teve que fazer uma internação, passou por várias operações, já estava há 10 meses internada. Julieta todos os dias ia visitar a mãe. A mãe muito preocupada, porque sabia que Julieta estava gastando um dinheiro que até não tinha para cobrir as despesas. Um dia conversa: Julieta, o dinheiro, estou preocupado, da onde nós vamos tirar? Não se preocupe, mamãe, eu já fiz um empréstimo, daqui a alguns meses eu pago, estou trabalhando muito como costureira. Mas fato é que a mãe estava tentando compreender espiritualmente algo que a mãe sabia que não era bem isso. A jovem foi por uma casa noturna, dançava, a jovem cantava e ela se envolveu com Paulino, que era o dono dessa casa noturna. Por enquanto, Paulino, aproveitando a beleza daquela jovem, apenas desfrutava, mas essa jovem acabou saindo daquele lugar simples que residia com a mãe e foi morar com Paulino. Toda vez que ela ia para o hospital, ela usava uma roupa simples, humilde, e quando retornava, ela mudava a roupa para uma roupa de grife, para uma roupa mais vistosa. E é interessante que, quando ela teve essa conversa com a mãe, ela retornou para a casa noturna, ela deitou num divã e ela chorou muito. E percebia Calderaro e André Luiz, que a acompanhou, de que ela estava com os pensamentos muito escuros, uma vibração muito ruim, que é natural desses ambientes, é natural desses lugares. Então nós percebemos que Julieta não era um coração ruim, não era uma criatura devassa, ela se viu nessa condição para auxiliar a mãe, mas também não teve coragem de contar para a mãe o que ela estava fazendo. Nesse 2º programa, nós vamos ver um pouquinho já os espíritos a envolvendo a mãe, que já está quase se despedindo do corpo físico, envolvendo Julieta. Nós vamos ver também envolvendo Paulino, e nós vamos ver como que a espiritualidade interage nesses casos. Vamos acompanhar então. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos o nosso telespectador, rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que abençoe o nosso estudo, dando-nos a compreensão, o entendimento, para que possamos interpretar este capítulo substancioso do ponto de vista espiritual. Continua a narrativa. Identificando as manifestas perturbações no cérebro e no bulbo raquiano, encarei o meu orientador e perguntei: não estaremos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica?
Muito mais do que isto, respondeu Calderaro sorrindo. A mente desvairada emite forças destrutivas que se podem atingir aos outros. Alcançam, em primeiro lugar, o cosmo orgânico do emissor, decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais sobre ela mesma, dotada de distinta educação, aurida ao contato materno, que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentidos, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo na crosta planetária. A preparação do espírito ilumina invariavelmente, possuindo destarte sublime claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se lhe oferecesse um campo de luta em que se sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude, cedendo, no entanto, às tentações de que foi alvo, sem tecer intimamente precipitada escada abaixo. Todos os dias é constrangida, no silêncio, a recordar a exemplificação da genitora, a reconsiderar a própria atitude diante da vida e a reconhecer que se encontra desajustada nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente de que se tornou frequentador habitual. Sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e à harmonia. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora, e daí o caos em que a pobrezinha tateia, é suficientemente educada para colher qualquer benefício do meio em que levianamente se projetou, e dominada pela permanente angústia, faz demasiada pressão sobre a matéria cinzenta, dando causa a lamentáveis desequilíbrios orgânicos. É interessante, não é, nós notarmos que aqui há alguns pontos importantes para as nossas considerações. Veja, Julieta também escolheu esse caminho porque ela quis. Primeiro ponto. Lógico que o intuito era ajudar a mãe, mas também não vamos ser ingênuos de achar que ela também não estava se aproveitando de uma situação e de uma vida fácil, porque nós sabemos que a vida fácil contamina as criaturas. Então nós percebemos que Julieta também comungava os prazeres daquilo que fazia. Ela não estava ali constrangida, pelo contrário, estava envolto àquele ambiente. Nós não vamos aqui ser ingênuos de imaginar que numa casa noturna nós vamos encontrar Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos encontrar Emmanuel, nós vamos encontrar Eurípides Barçanufo, podemos até encontrá-lo num caso específico dos quais eles podem ir para atender alguém. Esse é um ponto importante. Mas eles não conseguiriam ficar muito tempo tendo em vista não tratar-se de um ambiente apropriado para a magnitude e o magnetismo que eles possuem. Veja que quando André Luiz olha para o cérebro dessa irmã, ela está já com o cérebro contaminado, ou seja, os seus pensamentos já se encontram totalmente contaminados. E agora ela tem aquele grande choque, porque ela teve uma infância
uma juventude aonde a mãe lhe deu a maior preciosidade, que era a honestidade, o coração puro, o coração honesto. A mãe viveu muitos momentos difíceis depois que o pai desencarnou, depois que os irmãos saíram de casa para buscar também uma vida farta, desregrada. Então nós percebemos que Julieta agora se vê diante da sua própria consciência. E uma coisa, André, que me chamou muito a atenção é que naquele momento ela até lembra da prece, mas ela não consegue, porque ela está envolvida num mar de envolvimento espiritual negativo, envolvido no campo da sexualidade desregrada, que é o que é emitido naquele ambiente que ela se encontra, que ela não consegue, não tem força para emitir uma prece. Olha que coisa interessante, André. É muito interessante porque imaginamos muitas vezes que a prece ela pode ser feita em qualquer momento, em qualquer hora, e nós vemos que precisamos estar minimamente bem para realizá-la, no sentido de focarmos no nosso anjo da guarda, nos amigos espirituais e termos a sabedoria na hora de pedirmos. Continua a leitura. Calderaro interrompeu-se por alguns instantes. A maneira do professor que abre caminho à reflexão do aprendiz, e acrescentou sereno: não está ela, pois simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica, avizinha-se da loucura com estádios por distúrbios vários, provocados pela disfunção celular. Não somente isto, Julieta, nas circunstâncias em que a observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleuríase como anticâmara para a tuberculose. Com facilidade será vítima de deploráveis intoxicações do sangue, que se caracterizarão por moléstias indefiníveis dos vasos ou da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado, prováveis portadoras da ruína e morte para o veículo denso. Aqui, André, vamos ver uma coisa interessante, não é? A questão do fígado. Por quê? Porque um lugar desse você bebe. Um lugar desse, se você não fuma, você fuma indiretamente, porque são ambientes fechados, onde as pessoas fumam. Vamos relembrar que naquela época não havia nenhum dessas leis que nós temos hoje, onde em determinados lugares é proibido fumar. Vamos relembrar que na década de 40 nós estamos falando de uma ciência muito pobre. Diga de passagem, até hoje nós continuamos pobres, não é? É verdade que já avançamos muito, mas basta vir um vírus, como nós vimos o ano passado, os grandes cientistas se curvam porque se acham conhecedores de tudo e de repente começam a perceber que não sabem nada. O nosso avanço ainda é muito pequeno no campo científico. Por outro lado, nós percebemos que esses ambientes são ambientes que levam a pessoa a distúrbios emocionais. E é o que ela estava vivendo, um distúrbio emocional entre o que ela havia aprendido por a sua mãe generosa e aquilo que ela estava vivendo no campo material, no campo do que o mundo nos oferece. Por outro lado, essa questão do distúrbio emocional estava gerando nela uma série de problemas físicos. Nós sabemos que quando destemperamos o nosso pensamento,
Determinadas regiões do nosso corpo físico sentem de uma maneira direta. Vou apenas dar um exemplo. Uma pessoa muito nervosa, quando ela tem um ataque de nervo, por alguma situação que está vivendo, seja ela qual for, qual é o primeiro lugar que atinge quando ela tem um problema estomacal? Por isso que nós falamos gastrite nervosa, é o nome correto. Porque toda vez que eu tenho um distúrbio nesse sentido e que eu fico nervoso por alguma coisa, a minha, dentro da formação perispiritual que eu trouxe de uma maneira singela, vem e me ataca. Então nós percebemos que tem pessoas que têm problema no coração. Quantas vezes a gente já ouviu pessoa dizer, olha, fulano ficou tão nervoso que ele não suportou e teve um AVC. Então nós percebemos que isso que André Luiz está dizendo é muito sério. É o nosso pensamento que comanda o nosso corpo. O nosso corpo é uma ferramenta. E para que ela possa estar intacta, não é apenas ter uma boa alimentação, não é apenas ter uma boa condição para ter alimentos necessários para uma vida saudável. Quantas pessoas têm tudo do bom e do melhor, mas não têm uma vida saudável, um corpo enfermo, pelos distúrbios do seu pensamento. É isto que Calderaro explica para André Luiz. Aquela irmã já estava praticamente, pelo pouco tempo que estava nessa casa de diversão, altamente comprometida com o seu corpo físico. E uma coisa muito comum que acontecia naquela época, nesses meios, é a pneumonia. Era muito comum jovens desencarnarem de pneumonia por causa dessas vidas fáceis. Chegados a este ponto das elucidações, o orientador ergueu os olhos e considerou, mas a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial, a que nos arrasta o desespero. A eterna sabedoria examina o móvel de nossas ações e, sempre que possível, pronto nos reergue. Somente quando nos mergulhamos no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontamos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. Então, deveremos esperar os atritos cruéis do tempo, aliados às forças de caráter compulsivo das leis universais. Se a jovem não pode elevar-se a plano superior, como ave ferida pelo tiro de caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. Caiu a filha para socorrer-lhe o corpo, mas Cândida alcandorou-se mais por salvar-lhe a alma. Em vista disto, o amoroso poder de Cipriana agirá esta noite. Então nós percebemos a justiça divina. E aqui um outro alerta para nós. Na hora de analisarmos uma situação, cabe à justiça divina julgar. Não nos cabe julgar ninguém. Julieta, ela tinha liberdade para ter a promiscuidade sexual. Como nós temos a oportunidade de caminhar conforme os nossos passos, não estamos aqui em condições de julgá-la, nem de condená-la, nem de absolvê-la. Estamos estudando um caso. Talvez no ontem já fomos uma Julieta da vida. Talvez no amanhã seremos uma Julieta numa nova encarnação, numa nova situação.
Aqui nós estamos vendo Calderaro ensinando-nos que a justiça divina age por misericórdia, comiseração. Erramos, acertaremos o erro, com certeza, mas cada um de nós no seu tempo. O mundo, ele tem muitas pessoas que julgam, que condenam, e poucas pessoas que erguem moralmente alguém. Poucas pessoas que fazem o que Chico Xavier, por exemplo, fez com tanta sabedoria, ajudar a pessoa sem humilhá-la, ajudar sem colocar a mão na ferida, desmotivando-a ou precipitando nos caminhos do desfiladeiro. Calderaro orienta, é uma irmã enferma, fez uma escolha equivocada, poderia ter caminhado por outras sendas, mas, através de sua mãe, que ora com muito fervor, que tem grandes créditos no plano espiritual, estaremos esta noite, com o auxílio de Cipriana, orientando esta jovenzinha de apenas 20 anos de idade, procurando conduzi-la ao caminho reto, antes que se suceda uma doença, antes que se suceda um problema, levando-a a uma desencarnação prematura e dolorosa. Então nós vemos a espiritualidade agindo de amor, agindo com caridade, levando o remédio com seriedade, com firmeza, mas mostrando para todos nós que nenhum de nós, por mais criminoso que sejam as nossas atitudes, nós não estamos desamparados da providência divina. Vamos quitar tudo o que fizemos, mas pelo amor, não com aquele senso de pagar por pagar, não. A nossa própria consciência é o ativo divino que temos dentro de nós que nos impele à transformação e à regeneração. Continua a narrativa. Calou-se o meu interlocutor, submetendo a lacrimosa menina ao auxílio magnético de nosso plano, subtraindo-lhe certa quantidade de material escuro, segregado pela própria mente e acumulado ao longo do cérebro, o que levou a efeito, sem obstáculos dignos de menção. Todavia, como deixasse um tanto de tal substância na câmara cerebral, indaguei a causa dessa deliberação. O amigo tomou significativa expressão fisionômica e esclareceu: tenho instruções relativas ao caso. Julieta não deve receber hoje nosso concurso integral. Precisa manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Em breves horas será conduzida, junto de Paulino, em espírito ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial pelo sono. Aqui nós vamos ver um ponto muito importante, não é? Veja a importância do passe e do socorro espiritual. Eles estavam usando a energia de Cândida, a ectoplasmia de Cândida, e eles estavam revestidos dessa energia para aplicar um passe em Julieta. Ele começa a aplicar aquele passe e começa a tirar aquela parte negra, aquele resíduo negro que estava junto da mente de Julieta. Mas é interessante que André Luiz percebe que ainda havia ficado um pouco. Então ele pergunta, não vai tirar tudo essa camada espessa, negra, que está envolto da mente de Julieta? Ele diz, não, ela precisa continuar neste estado de doença para se afastar um pouco das noites, para que ela possa então receber auxílio. Mas nós hoje ainda, ela estará dormindo, Paulino também,
e nós vamos então levá-los os dois para perto de Cândida, para eles receberem auxílio sob a intuição de Cipriana. Agora vai entrar Cipriana com aquele amor. Você que estudou o capítulo passado vai lembrar Cipriana envolvendo Pedro e Camilo, né? Aquele coração amoroso, materno. Agora Cipriana vai entrar de novo em ação. Compreendi tudo, e mais uma vez admirei a ordem imanente na esfera do espírito. Em seguida, conduziu-me Calderaro ao serviço de assistência a um irmão sofredor, cujo caso examinaremos no próximo capítulo, a fim de não perdermos o fio do processo de auxílio a Julieta. Por volta das 2 horas, em plena madrugada, regressou comigo o instrutor ao modesto aposento de Cândida. Esta, fora do mirrado invólucro material, repousava nos braços de Cipriana, que lhe afagava a fronte com ternura de mãe. A doente, gozando extrema lucidez, fora do campo fisiológico, respondeu-nos às saudações, tranquila e feliz. Outros amigos conservavam-se ao lado dela, reconfortando-a para o transe definitivo. Permutávamos impressões prazerosamente quando 2 irmãos de nosso plano penetraram o quarto, conduzindo Julieta e um cavalheiro que identifiquei por intuição. Então veja, antes de darmos continuidade, tá bacana isso, né? Nós acompanharmos passo a passo, né, o estudo. Então vamos perceber que, num determinado momento, tanto Calderaro quanto André Luiz chegaram ao quarto e estava quem? Cipriana, né, segurando nos seus braços a cabeça da nossa irmã Cândida, reconfortando o seu coração. Eles percebem que tinha mais alguns espíritos ali, espíritos bons. E, logicamente, iria haver alguma coisa importante naquela noite. Era mais ou menos 2 horas da manhã, quando André Luiz percebe que é trazido Julieta e também Paulino, porque eles iriam receber algumas informações importantes. Eles estavam em estado espiritual. É quando nós dormimos, o espírito tem os seus liames afrouxados e ele sai do corpo. E ao sair do corpo, eles trouxeram esses 2 irmãos para receber algumas orientações. Bacana isso, né, André? Sem dúvida, é uma narrativa de pormenores que nós nos deparamos na atualidade, e aqui nós estamos vendo o trabalho da espiritualidade, o trabalho dos espíritos em socorro aos infelizes. Confirmou Calderaro, esclarecendo: é Paulino que vem ouvir-nos. Diante de Cipriana, que sustentava a enferma nos braços, carinhosos, ajoelharam-se ambos instintivamente, chorando comovidos. Ajudados pela assistência magnética dos mensageiros que os traziam até nós, contemplavam-nos a todos, sob forte admiração, relevando, porém, notar que a luz de nossa benemérita instrutora lhes reclamava atenção maior. Sentiam-se humilhados e aflitos. Reconheciam ali a presença de alguma coisa do poder celestial. Mantinham-se confundidos e em lágrimas, quando Cipriana se dirigiu ao moço de maneira particular. Paulino, falo-te em nome da divina justiça, que o Senhor te abençoe, a fim de que me ouças com os ouvidos da razão. Escuta, não supões Julieta, digna de teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? Que fazes da mocidade uma simples aventura dos sentidos? Não interpretas a experiência humana
como estrada preparatória da eternidade? Que juízo fazes da vida e dos seus sublimes dons? Não partilhas o ingrato labor dos nossos irmãos menos esclarecidos, que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos. Dignifica a tua existência de homem, honrando o sacerdócio feminino. Renasceste na terra, guardado por seu devotamento cresceste sob os cuidados maternos, e encontrarás ainda na mulher o vaso dileto para os teus sonhos de paternidade criadora. Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre por mero impulso de egoísmo e de ostentação? Não te confrange contemplar a prolongada aflição de Cândida, atormentada por atroz pesadelo, ante a incerteza dolorosa do porvir da filha? Desperta para os teus compromissos de natureza superior. Não vieste ao mundo simplesmente para gozar. A existência terrestre, meu amigo, é abençoado colégio de iluminação renovadora. Que motivos te impelem a um condenável procedimento? És bom e útil, inteligente e nobre. Por que te furtas a responsabilidade santificante? É uma interessante, são colocações importantes. Cipriana chama a atenção daquele cavalheiro. Por que cavalheiro? Porque já era um homem de uma certa idade, que estava explorando aquela jovem. E ele sabia que aquela jovem precisava muito de dinheiro. E ele começou a liberar todo o dinheiro que aquela jovem precisava, mas em compensação a jovem tinha que desfrutar as suas vontades. Então Cipriana chama a atenção dele, chama ele a razão das responsabilidades. Por que tu fazes isso com uma jovem pobre, simples? Por que tu abusa dessa criatura que está desguarnecida num momento tão difícil, que a mãe passa por uma provação tão complicada? Então veja que Cipriana está chamando Paulino a razão, está chamando Paulino a meditar se ele está correto. Olha essa mulher com uma candura, com uma imagem tão bela, está passando por uma experiência tão difícil, está preocupado com a filha que sabe que está tendo uma vida, não é porque assim ela o quer, é porque ela foi impulsionada a essa condição de ficar nas suas garras para poder salvar a mãe. Você não tem consciência disso? Ela é dura em determinados momentos, né, André Luiz? Nesse momento, Paulino, que chorava sob insopitável comoção, não falou, mas emitiu pensamentos que se fizeram claros para nós. Não hesitaria quanto ao casamento, ponderava, raciocinando. Todavia, encontrara Julieta fora do santuário doméstico. Conhecerá num círculo de pessoas menos responsáveis, em clima de sugestões que não convidam à elevação espiritual. Não seria prudente defender-se? Não lhe constituía obrigação organizar o matrimônio em bases mais sólidas? Aproximara-se da jovem num clube noturno, encontrará sem lar. A irmã Cipriana alcançou-lhe as ponderações, porque tornou firme após ligeira pausa. Aqui, André, antes de você ler a pausa, um detalhe que me chamou muita atenção. Paulino estava muito comovido, chorando muito, e ele não teve coragem de dizer nada, ele apenas pensou. E o seu pensamento foi exatamente diagnosticado, entendido por todos aqueles que ali estavam, que já tinham alçado essa condição de ouvir o pensamento do outro. Então eles estavam ali vendo, ouvindo o pensamento de Paulino, que já havia se inclinado a levar essa mulher como sua esposa.
Perante o teu critério de homem de bem, as aflições de Julieta a tornam credora de maior amparo. A pobrezinha não procurou uma casa de entretenimentos menos dignos, alimentando segundo as intenções. Não lhe conheces, porventura, as preocupações absorventes de filha dedicada? Não sabes que seus pés ali buscavam trabalho e arrimo, proteção e recurso? Enquanto diligenciavas mera distração para a mente ociosa, Julieta vivia humilhações, tentando ganhar o remédio necessário à mãezinha enferma. Como absolver a ti mesmo e condená-la? Com que direito chasqueaste a respeitabilidade de uma jovem que visava tão sagrados objetivos? Haverá vileza no sol quando seus raios incidem no pântano? Será culpado o lírio que adereça um cadáver? Paulino sacode a consciência adormentada pelas facilidades humanas. Ainda não sofreste quanto devias para santificar e amar a vida. Não desprezes o ensejo que se te oferece. Coopera no resgate de jovem mulher que te não surgiu no caminho por mero acaso. O amor e a confiança não constituem obras de improviso. Nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia, no mais das vezes, é a realização de milênios. Não te aproximarias de Julieta com tamanho apego se ela já não figurasse em teu pretérito espiritual. Dedica-te a ela, salva-a da loucura e da inutilidade, oferece-lhe o braço de esposo, honrando a vida antes que a morte te despadeça o vaso físico nas mãos invencíveis. É mais nobre dar que receber, mais belo amar que ser amado, mais divino sacrificar-se que extorquir alheios sacrifícios. Não te cause moça a crítica do mundo. A sociedade humana é venerável em seus fundamentos, mas injusta quando extermina os germes de regeneração espiritual para a vida superior, a pretexto de preservar-se. Venha a nós, Paulino, o Senhor abençoar-te-á o gesto digno. Amanhã, Cândida viverá as horas derradeiras da atual existência. Dá-lhe a paz, restitui-lhe o bem-estar, pelo muito que se mortificou para conservar a filha em posição respeitável. Não permitas que o amor se perverta em tua alma. Santifica-o com a responsabilidade, fortifica-o com os teus dotes naturais, e a providência estará ao teu lado por todo o sempre. Então, que o comentário de nossa irmã Cipriana é um apelo para que Paulino pudesse honrar com o que ele havia assumido no plano espiritual. Paulino não fora colocado na vida de Julieta por obra do acaso. E aqui nós vemos a ligação espiritual que eles tinham. O quanto seria importante para Cândida, que no dia seguinte retornaria à pátria espiritual, que ele honrasse com os projetos assumidos no plano maior. E aqui ela também fala da justificativa que ele estava utilizando. Mas eu a conheci em determinada casa. Não seria justo eu procurar uma pessoa para o matrimônio que esposasse pensamentos mais dignos, mais eretos no bem? E aqui nós vemos Cipriano orientando para que ele não tirasse o dele do problema que ele também gerou, que ele também tinha culpa naquela situação, que ele também tinha os seus equívocos e que era muito importante que ele se agarrasse aos seus compromissos
e não ficasse preocupado com o que os outros pensariam, não ficasse preocupado com a medida da sociedade, porque as pessoas têm o direito de pensarem o que quiserem. A sociedade tem a sua medida injusta, que mais vale um comportamento reto do que a preocupação com o aplauso alheio. Interessante também, André, nós notarmos que as palavras de Cipriana é carregada de muita seriedade, mas ao mesmo tempo de muita dureza. Porque nós aqui na Terra, na crosta, às vezes evitamos falar alguma coisa com as pessoas, porque nós temos sempre aquele medo de que vai ferir as pessoas. E nós temos um defeito grave, é que nós ainda somos pessoas melindrosas. Às vezes alguém nos fala uma verdade e nós ficamos remoendo aquela verdade e nós ficamos chateados com a pessoa porque a pessoa não tem o direito de falar aquilo que ela está vendo diante dos meus erros. É um equívoco. Nós temos que aprender a conviver com os equívocos, principalmente quando pessoas ligadas a nós nos chamam a atenção. Então eu vejo esse momento de Cipriana um momento de uma dureza nas palavras, aonde ele percebe da responsabilidade. Você não achou essa moça no lixo, e essa moça também, ela acabou se apegando a você, mas tem compromissos espirituais, como o André acabou de explicar. Mas você sabe que o problema dela é a mãe. Então nós percebemos aqui que até agora ele está assim realmente recebendo uma lição de moral diante daquele quadro que ele está vivenciando. Calou-se a instrutora, mas de seu coração partiam raios de safirina luz, envolvendo o rapaz integralmente. O cavalheiro ergueu os olhos lacrimosos, contemplando-a reconhecido, e declarou: recebo a vossa palavra, como se fora de minha Mãe Celestial. Fazei de mim o que vos aprouver, estou pronto. Cipriana depositou Cândida no invólucro físico, afetuosamente, e dirigiu-se ao jovem par, acrescentando: que o Pai nos abençoe a todos. Julieta e Paulino foram reconduzidos ao aposento do qual tinham vindo, e nós, de nossa parte, dilatamos a permanência no quarto da enferma, em auxílio ao processo desencarnatório. Às 8h da manhã, Cipriana suprimiu-lhe a maior parte das forças. Chamado pela enfermeira vigilante, o médico prognosticou a morte próxima. Então aqui nós já vemos que a morte de Cândida já estava praticamente se consumando. E nós vemos também um ponto interessante. O mesmo caso que ocorreu com Pedro e Camilo no capítulo anterior. Nós percebemos que a figura de Cipriana, ela tinha tanto amor e ela tinha uma candura na sua maneira de se expressar que se assemelhava à Mãe Santíssima. Aqui ele diz, ó Mãe Celestial. Ou seja, ele trata como se fosse uma Mãe Santíssima, de tal era o amor que estava sendo envolvido nas palavras daquela mulher, envolvendo o coração daquele homem. E ele foi tão tocado que ele diz que seja feita a sua vontade e que eu possa cumprir os desígnios que a vida nos oferece. Veja, recapitulando os 2 programas do capítulo anterior, nós vamos ver exatamente o momento quando
Calderaro diz para André Luiz, não é qualquer pessoa que pode ajudar em qualquer momento. Tem certos momentos que tem que haver pessoa dotada de muito amor para que isso se concretize. Reclamada a presença da filha, compareceu a jovem depois do meio-dia, seguindo-se-lhe Paulino, visivelmente comovido. Que belo que é verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres, como haviam procedido nas horas de sono carnal. Assim, ao observarem a venerável senhora em plena agonia, ajoelharam-se ambos, lacrimosos, quase na mesma posição de horas antes. Cândida fixou o rapaz em atitude suplicante e falou-lhe com dificuldade, embora Cipriana lhe não deixasse fugir as energias, mantendo a destra luminosa sobre a sua cabeça. A agonizante comentou comovedoramente a angústia que lhe torturava o espírito. Receava deixar a filha inexperiente no mundo, à mercê das tentações. Apelava para o cavalheirismo de Paulino, que a não deixou terminar. De olhos rasos d'água, colocou o indicador nos lábios da respeitável moribunda, confortando-a. Aqui, André, só para você ir para o encerramento, nós vamos ver que Cândida queria falar alguma coisa, mas ela estava muito enfraquecida. Então nós vemos aqui um termo muito interessante. Cipriana colocou na destra luminosa de Cândida, ou seja, na destra de Cândida, colocando a mão para que ela tivesse uma vitalidade e dar a mensagem que ela tinha que dar. Veja que coisa interessante, como é que os espíritos participam ativamente nesses momentos que os moribundos, que são aqueles que estão na fase do desencarnar, enfraquecido porque os laços se encontram frágeis, os espíritos colocam força para que a pessoa possa ter, durante alguns poucos minutos, falar alguma coisa que seja importante para aqueles que estão ouvindo. Dona Cândida disse atencioso, não fale mais nisso. Amanheci hoje com o propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos dentro em poucos dias. Amanhã mesmo iniciaremos o processo de legalização do nosso compromisso antes que qualquer circunstância interfira por empecer nossos desejos. Fique, pois, descansada. A partir de agora, sou também seu filho. A agonizante, chorando copiosamente, fez um sinal. Julieta aproximou-se, enquanto Paulino colocava o rosto aos seus cabelos prematuramente encanecidos. Foi então que Cândida, amparada por Cipriana, lhes uniu as mãos num gesto simbólico, osculando-as enternecidamente. Foi seu derradeiro movimento no corpo exausto. Em breves minutos, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abririam entre nós para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade. Então nós vimos neste capítulo 6 uma narrativa muito interessante, falando de um casal que no mundo espiritual tinha um compromisso do matrimônio. Cândida, espiritualmente falando, era uma mulher extraordinária, de grandes valores morais e espirituais. Julieta estava recebendo o amparo que estava graças a Cândida. Cândida era um coração imenso,
Quando tinha forças, ajudou e muito a espiritualidade. A sua crença pouco importa. Se era espírita, católica, protestante, isso é para nós, que damos valor na religiosidade. No mundo de regeneração, seremos cristãos. No mundo de regeneração, carregaremos o Cristo como bandeira, e o resto é consequência natural. E graças à oração da mãe, a prece humilde que a mãe formulara, foi assistida a sua filha por Cipriana, por Calderaro, por André Luiz, que conseguiram, num modo unissono, levar aquele casal que estava um tanto quanto perdido na sensualidade e na sexualidade. E aqui nós vemos a nunca desistirmos das pessoas. Nós desistimos muito fácil de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um neto. Nós desistimos muito fácil do próximo, e a espiritualidade não. Aqui nós vemos uma aula. A espiritualidade poderia dizer: Julieta escolheu esse caminho porque quis, ela que arque com as consequências. Ela não quer esse caminho, problema dela. Desencarnará jovem, cheia de dores, cheia de dívidas morais, com uma mão na frente e outra atrás. E não foi isso que aconteceu. Isso é uma aula para nós, que agimos muito pela razão e esquecemos do sentimento. Aqui nós vimos razão e sentimento caminhando lado a lado, levando a uma única pessoa. Às vezes a gente quer amparar o mundo todo e esquecemos de amparar a pessoa que está ao nosso lado. E é interessante também nós notarmos que ao longo da leitura nós percebemos que até então Julieta cantava e dançava numa casa noturna. Ele, na condição de um cavalheiro, ou seja, um homem já de uma idade mais avançada, aproveitando aquela juventude, porque ela tinha 20 anos. Logicamente, também, uma jovem com 20 anos cria-se um castelo. Ela se afeiçoou a Paulino. Logicamente, uma afeição que não ocorreu nessa existência. Paulino também tinha uma afeição a essa jovem. Apesar dela estar naquele meio, apesar dela não ter se prostituído com outras pessoas, ela apenas estava com Paulino, mas tinha uma vida irregular de bebida, que já estava consumindo o seu fígado, uma vida irregular que estava lhe trazendo a pneumonia, e nós percebemos que ela já estava bastante doente pelo desequilíbrio mental de ter que ajudar a sua mãe com questões financeiras e ao mesmo tempo estar naquele lugar que não dava a ela nenhuma base de uma vida melhor. Essa conversa de Cipriana é de uma fundamentação muito grande, como o André acabou de dizer, para todos nós. Por isso que nós não devemos julgar. Essa jovem, no fundo, fazia isso, foi uma válvula de escape para ajudar a mãe. Imagine, 10 meses no hospital, internada, com várias operações, vários procedimentos cirúrgicos, remédios, né? Ela se viu nessa situação. Logicamente, Paulino também prometeu mundos e fundos. Então precisou ali uma ajuda de Cipriana para que tudo pudesse ocorrer. Ao encerrarmos o nosso programa de hoje, nós temos os recados habituais. O primeiro é deixarmos o nosso WhatsApp. Nele você pode entrar em contato conosco, mandando a sua sugestão, a sua dúvida, como também pode mandar o seu nome e a sua cidade e participar da lista de transmissão. É uma mensagem diária e gratuita. O número é 19 997 78 2794. Nós também pedimos a sua ajuda
entrando em nossa loja virtual e adquirindo um livro de minha autoria ou qualquer outro que nós temos à disposição. Adquirindo um livro, você estará ajudando ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e ao seu departamento, que é a TV A Caminho da Luz. O centro, ele com as suas atividades doutrinárias e assistenciais, e a TV na divulgação da mensagem espírita. Loja acaminhodaluz.com.br. E o nosso último convite é a respeito do próprio YouTube que você já está nos assistindo. O nosso canal ele é monetizado e quanto mais visualizações nós tivermos, mais recursos entra no canal revertido nas atividades do centro. O seu like, o seu comentário, a sua inscrição, a sua divulgação é muito importante. Só conseguiremos chegar a mais corações se você pegar o nosso link e divulgar no Messenger, no WhatsApp, nas redes sociais. Então nós pedimos muito a sua ajuda, a sua colaboração. Queridos amigos, nós vamos pegar nossa querida TV A Caminho da Luz, encerrando mais esse programa, que é estudando as obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior. A nossa gratidão, o nosso carinho pela sua audiência e o nosso beijo carinhoso por estarmos juntos. Muita paz a todos. Muita paz, muita luz. Até o próximo programa.